Abramos a palavra de Deus em Hebreus, capítulo de número 12. Leremos do versículo de número 25 ao versículo de número 27. Carta aos Hebreus, capítulo de número 12, versículo de número 25 ao versículo de número 27. Assim diz a inerrante palavra do nosso Deus. Tenham cuidado e não se recusem a ouvir aquele que fala, pois se os que recusaram a ouvir quem divinamente os advertia na terra não escaparam, muito menos escaparemos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Naquele tempo, a voz dele abalou a terra, mas agora ele promete, dizendo: mais uma vez eu farei tremer não só a terra, mas também o céu. Ora, as palavras mais uma vez significam a remoção destas coisas abaladas, ou seja, das coisas criadas, para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Oremos mais uma vez. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra, ó Deus. Estamos diante de um trecho importantíssimo, ó Deus, de um grande alerta para as nossas vidas. Ajuda-nos, ó Deus, para que não seja apenas mais um sermão, mas nós sabemos de fato que o Senhor fala conosco através da Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, a colocar em prática em nossas vidas e que possamos, ó Deus, tomar esta palavra como um grande alerta para a nossa vida cristã. Sê com o Teu povo, nos faça enxergar além da mera letra, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em uma geração que se acostumou a ouvir muitas vozes. Todos os dias nós recebemos notificações. E talvez ao terminar o culto, quando você pegar o seu celular, vai ter uma, duas ou três mais notificações, mensagens, ligações, avisos, e muitas vezes nós não damos a menor intenção ou atenção. Aprendemos a filtrar aquilo que nós queremos ouvir e também ouvir aquilo que nos agrada, aquilo que é de fato da nossa preferência. Infelizmente, esta postura também adentrou dentro da igreja. Há pessoas que não se impressionam mais com a palavra de Deus, ouvem sermões todas as semanas, talvez pelo YouTube todos os dias, estão todos os domingos na igreja, conhecem as histórias, conhecem os personagens bíblicos, frequentam muitas vezes o culto público há anos, mas a voz de Deus não produz mais temor, não produz mais arrependimento, e também não produz mais transformação nas vidas dessas pessoas. O maior perigo da igreja, amados irmãos, não é a falta de informação bíblica ou de nível teológico, não é. Nunca nós tivemos tanto acesso a mensagens, a boa teologia, a estudos bíblicos, sermões. Nunca nós tivemos tanto, em todas as línguas, de todos os níveis. Mas o maior perigo da igreja é ouvir a palavra de Deus e que esta palavra não confronte mais os nossos corações. É possível, de fato, estar dentro da igreja e, ao mesmo tempo, estar sendo resistentes à palavra de Deus. E foi exatamente isso que estava acontecendo e o grande perigo que o autor aos Hebreus enxergou naquele tempo. Antes de nós chegarmos ao texto que nós acabamos de ler, nós precisamos lembrar do caminho que fez ou que percorreu o autor até aqui. Nos versículos anteriores, ele vai nos mostrar que a apostasia não acontece de um momento para outro. Quando nós falamos em Hebreus, talvez um dos temas mais importantes é a apostasia. Por quê? Era um povo judeu que estava querendo voltar para as antigas práticas. Amados, a apostasia ela começa de uma forma silenciosa. É um coração que deixa de buscar a santidade, de um coração que permite que uma raiz de amargura cresça e aos poucos começa a valorizar aquilo que é terreno, não mais aquilo que é eterno. As pessoas começam a acreditar de fato em si, em políticos,
na economia, em tantas outras coisas, e deixam de acreditar de fato nas promessas do nosso Deus. Nos versículos anteriores, os irmãos vão perceber que o Senhor ele fala a respeito de Esaú, que foi apresentado como o profano. E por quê? Porque ele trocou aquilo que era eterno por aquilo que era temporal, por um prazer momentâneo. Trocou aquilo que era eterno por conta de um prato de lentilha. Depois disso, o autor ele vai levar os irmãos ao Monte Sinai. O que ele estava querendo dizer com isso? Porque ali no Monte Sinai não havia festa, no Monte Sinai não havia alegria, no Monte Sinai não havia liberdade para que aquele povo pudesse se aproximar de Deus. Lá havia fogo, lá havia trevas e tempestade. E a palavra vai dizer que existia um som como um som de trombeta, uma voz tão poderosa que o povo implorou, porque o povo não estava suportando a voz do Senhor. Até Moisés vai declarar que ele estava tomado de temor e de tremor. A intenção aqui do autor foi nos mostrar de fato que Deus continua sendo absolutamente santo e que ninguém pode entrar na presença de Deus com irreverência. O que nós notamos hoje são cultos cada vez mais irreverentes, cada vez menos reverência com o culto, com a palavra de Deus. Muitas vezes, muitos homens, na sua grande maioria, sobem nos púlpitos e não pregam a palavra de Deus. Falam-se sobre testemunho, sobre agendas, sobre coaching, mas não falam da palavra do Senhor. Vão massageando o ego dos seus ouvintes. Tanto que há mais de 100 anos atrás, Charles Spurgeon disse que chegaria o tempo em que ao invés de pastores, existiria palhaços no púlpito para entreter o público. Eles estão ferindo a santidade do Senhor. Eles não estão olhando para a palavra de Deus com reverência. Mas notem que o autor aos Hebreus, ao falar do Monte Sinai, que existia fogo, tempestade, afastamento, que o povo não poderia se achegar, até mesmo um animal se encostasse naquele monte deveria ser morto. Ele vai mudar o cenário. Em seguida ele vai falar sobre a igreja no Monte Sião. E agora ali nós não encontramos mais condenação, mas ali nós encontramos graça. Não encontramos mais uma distância como havia no Monte Sinai. Agora o povo sim tem acesso. Irmãos, não encontramos aqui um mediador imperfeito, mas sim um mediador perfeito, que é Cristo Jesus. E o texto vai dizer que ele é o mediador da nova aliança, cujo sangue fala melhor do que o sangue de Abel. E é exatamente isso, por conta da obra de Cristo, que nós pecadores podemos entrar na presença de Deus e nos reconciliar com Ele. Então, quando nós pensamos que o assunto, agora o autor terminou o assunto, ele vai fazer uma mudança agora surpreendente. É como se nós olhássemos diretamente para a igreja e perguntássemos: depois de tudo o que vocês ouviram sobre a santidade de Deus, sobre a graça de Cristo, qual será a resposta de vocês? Qual será a nossa resposta? Percebam que Hebreus aqui nunca foi uma carta apenas escrita para informar. Não eram apenas informações teológicas, mas foi escrita para provocar de fato uma decisão. Porque, amados irmãos, toda revelação ela vai exigir algo de nós. Toda revelação do Senhor vai nos exigir uma resposta. Notem, prestem muita atenção, ninguém permanece neutro diante da palavra de Deus. Absolutamente ninguém. É impossível nos levantarmos daqui, irmos para o nosso lar, para a nossa casa e sairmos indiferente à palavra de Deus. Porque toda vez que Deus fala, o coração humano vai responder de duas formas. Ou ele vai responder em obediência ao Senhor, ou ele vai se endurecer cada vez mais. E é exatamente isso que o texto vai nos mostrar. O autor vai nos mostrar que a voz de Deus continua ecoando. O nosso Deus continua falando, o nosso Deus continua nos chamando e o nosso Deus também continua nos confrontando. Mas Ele também nos lembra que a sua voz não pode ser ignorada e que ignorar a voz do Senhor é sofrer de fato
consequências que não são terrenas, mas consequências que são eternas. Por isso a grande verdade deste texto é esta: quem ouve a voz de Deus precisa responder a ela, porque todo aquele que rejeita a voz do Senhor será abalado, mas aquele que está firmado em Cristo Jesus permanecerá para sempre. E é a partir deste primeiro ponto, a partir desta introdução, que eu quero tratar com a igreja sobre pelo menos 3 verdades importantes que nós vamos aprender nesta noite. A primeira verdade é que a voz do Senhor não pode ser ignorada. Olhe para a sua Bíblia, o nosso texto começa dizendo: tende cuidado, não recuseis ao que os fala. Irmãos, a primeira palavra deste versículo, ela já nos mostra o tom desta mensagem. O autor não começa consolando a igreja, o autor não começa fazendo uma promessa, o autor ele começa nos fazendo de fato uma grande e enfática advertência. Tende cuidado, ou em algumas versões, tomem cuidado. A ideia aqui é de um pai que está vendo seu filho caminhando rumo a um precipício. E ele fala agora claramente, ele grita, ele dá um grande alerta, ele faz tudo aquilo que é necessário para impedir uma tragédia. E é exatamente isso que a palavra de Deus e através do Espírito Santo nos traz. Nós precisamos tomar cuidado. Este verbo no grego ele tem uma ideia de olhar atentamente, vigiar, permanecer alerta. E algo importante que o tempo verbal no grego, ele nos mostra algo muito interessante. A ideia do texto grego não é que nós devemos prestar atenção em apenas alguns momentos da nossa trajetória cristã. A ideia é que nós precisamos ter uma constante vigilância, andar plenamente vigiando, sendo atentos. Nós devemos ter a nossa trajetória cristã permanecendo sempre alertas. E por que será que é esta grande insistência do autor? A resposta é clara: porque o perigo ele é real. O perigo é real. Nós nos acostumamos, amados irmãos, a imaginar que a apostasia acontece de uma forma repentina. Mas a apostasia nunca acontece de uma forma repentina. Ninguém abandona Cristo de um dia para o outro, absolutamente ninguém. Antes de existir um abandono público, já houve um afastamento de Cristo dentro daquele coração. Primeiro, a oração deixa de perde a sua importância, não quer mais orar. A leitura da palavra de Deus começa a se tornar cada vez algo mais raro. O pecado deixa agora de causar tristeza naquele coração. A consciência já não acusa mais como antes. O culto público vira apenas um compromisso, um local onde nós nos reunimos. A palavra continua sendo ouvida, mas já não encontra um coração mais disposto a obedecer a palavra de Deus. E é exatamente assim que um coração começa a endurecer. E talvez você pense: mas eu continuo, pastor, vindo à igreja. Eu estou aqui, pastor, todos os domingos. Mas, amados, os israelitas também continuavam caminhando com o povo de Deus. Eles viam a nuvem durante o dia, uma coluna de fogo à noite. Eles comiam do maná, eles bebiam da mesma água, mas mesmo assim muitos morreram no deserto. E por quê? Porque os seus corpos estavam caminhando com o povo de Israel, mas o coração já não estava mais disposto a obedecer a palavra de Deus. Viviam em constante murmuração, faziam parte de um povo, mas o coração já estava afastado há muito tempo. Este texto nos ensina que o maior perigo da igreja não está do lado de fora. Muitas vezes nós queremos ou nos preocupamos com o secularismo, nos preocupamos, amados irmãos, com o pragmatismo, nos preocupamos com o liberalismo teológico, com a perseguição, e de fato nós devemos nos preocupar e de fato devemos proteger a igreja de tudo isso. Mas Hebreus vai nos mostrar um outro perigo, o perigo de um coração que se acostumou com as coisas de Deus. O perigo de ouvir sermões, o perigo de ouvir a voz de Deus, mas não ter mais impacto naqueles corações. É possível conhecer a linguagem, é possível falar como crente,
É possível experimentar do poder do Evangelho. É possível muitas vezes cantarmos hinos corretos, responder amém na hora certa, participar das programações da igreja e ainda assim estarmos desenvolvendo um coração que é resistente à palavra de Deus. E por isso, essa advertência continua tão atual em nossos dias. Tomem cuidado, tende cuidado. E o autor ele continua dizendo: não recusais ao que fala. Notem, essa palavra recusar, ela significa, não traz uma ideia de não ter conhecimento. Aqui não é essa a ideia, porque o autor ele não está descrevendo alguém que nunca ouviu falar da mensagem do Evangelho, da palavra de Deus. Muito pelo contrário, o autor aqui ele está descrevendo alguém que viu, alguém que ouviu, alguém que entendeu, mas decidiu não obedecer à palavra do Senhor. E isso que torna essa advertência muito mais séria. Porque rejeitar a palavra de Deus, amados irmãos, nem sempre vai acontecer de uma forma escandalosa. Normalmente isso acontece de forma silenciosa, quando adiamos a nossa obediência ao Senhor, quando alimentamos o pecado dizendo assim: depois eu resolvo isso, é só mais uma vez, é só mais essa semana, amanhã eu paro. Toda obediência consciente é na prática, toda desobediência consciente, amados irmãos, é na prática uma recusa de ouvir a voz do Senhor. E talvez seja exatamente aqui que muitos de nós precisamos refletir. Quantas vezes Deus já falou conosco sobre a mesma área de nossa vida que nós estamos pecando, sobre o mesmo pecado, sobre o mesmo perdão que precisamos liberar, sobre o mesmo compromisso espiritual que nós precisamos de fato assumir, e muitas vezes nós continuamos adiando. É só mais essa vez. Amanhã eu paro. A palavra nunca nos chama para obedecer amanhã. Lembre-se disso. A palavra nos chama a obedecer hoje, agora. Ela sempre vai nos chamar para obedecer hoje, nunca amanhã. Ainda um detalhe maravilhoso, amados, nesse versículo. O autor ele não está dizendo aquele que vos falou. Notem, o texto vai dizer aquele que fala. Isso muda tudo. Isso significa que o nosso Deus continua falando. Isso continua que o Senhor continua a nos alertar. Ele falou no Sinai, ele falou por meio dos profetas, falou de uma forma definitiva por seu Filho Jesus, nos fala até hoje através das Escrituras, e Hebreus vai dizer isso no capítulo de número 1, versículo de número 6. E por isso, amados irmãos, quando a palavra é pregada, nós não estamos aqui de fato ouvindo a opinião de um homem. Você está sentado aí com a sua família, você não está ouvindo a opinião do pastor André, você está ouvindo a palavra de Deus, a voz do Senhor que fala conosco esta noite. Eu não subi aqui ao púlpito para falar das minhas opiniões ou das minhas preferências, mas nós estamos de fato olhando para o texto sagrado. É o próprio Senhor falando conosco. Se a exposição é fiel às Escrituras, é o próprio Deus que está de fato nos confrontando, nos corrigindo e nos chamando a arrependimento, chamando de fato o seu povo. E isso deve mudar completamente a maneira como nós entramos no culto, como nós ouvimos a palavra de Deus. Nós não vivemos apenas, amados irmãos, para assistir pregações, mas vivemos para ouvir a voz do Senhor. E a pergunta que o texto nos faz não é: você gostou do sermão? Não é essa a pergunta. A pergunta de fato é: você está disposto a obedecer aquilo que Deus falou através da sua palavra? Por isso, amados irmãos, ouvir sem obedecer nunca foi fé. Lembrem-se disso. Ouvir sem obedecer nunca foi fé. É apenas uma informação religiosa. Nós podemos ter inúmeras informações, um nível alto de informações, mas tudo isso sem obediência nunca foi fé. Uma igreja cheia de informações, mas que é vazia de obediência, ela corre o mesmo perigo que Israel cometeu no deserto. Exatamente por isso que o autor ele conclui dizendo:
Pois se não escaparam aqueles que recusaram a ouvir a advertência de quem vos advertia na terra, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que do céu nos adverte. Israel foi responsabilizado pela luz que recebeu. Quanto maior será agora a nossa responsabilidade, a responsabilidade da igreja, que recebemos de fato infinitamente maior. Eles receberam, amados irmãos, uma nuvem que caminhava com eles de dia e uma coluna de fogo que caminhava com eles à noite. Eles receberam e ouviram a voz de Moisés. Nós ouvimos o Filho de Deus. Eles contemplaram a sombra, nós contemplamos a realidade. Nós de fato conhecemos a realidade. Eles aguardavam a Moisés. Nós olhamos para a cruz vazia e um túmulo vazio, porque Jesus de fato cumpriu. Jesus de fato cumpriu. Por isso, rejeitar o Evangelho, amados irmãos, é infinitamente mais grave do que aqueles que rejeitaram a lei e não escaparam. Muito, infinitamente mais grave. Mas o autor, ele não termina ainda a sua advertência. Depois de mostrar que nós não podemos ignorar a voz de Deus, ele nos revela o poder dessa voz. Ele não apenas nos chama, mas ele também nos confronta. E o texto vai dizer que ele vai fazer um grande abalo. Notem, a voz do Senhor, ela abala tudo que é temporário. Note o versículo de número 26. Aquele cuja voz abalou, então a terra, agora porém ele promete dizendo, ainda uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também o céu. Amados, aqui o autor mostrou que a voz de Deus ela não pode ser ignorada, mas agora ele vai nos mostrar o porquê. E esse porquê não é de uma voz qualquer, é a voz do Todo-Poderoso, daquele que fez todas as coisas. O texto diz que no Monte Sinai a voz abalou, houve terremoto, trevas e afastamento. E percebam que o autor ele vai dizer, ele vai fazer um grande contraste. Aquele cuja voz abalou a terra, ele nos leva novamente para o Sinai, aonde a cena foi totalmente diferente do Monte Sião. Imaginem a cena, o monte estava tremendo, havia fogo, havia fumaça, relâmpagos, o som da trombeta estava sendo ensurdecedor, toda a criação parecia ali estar respondendo à presença do Criador. Não estava tratando de fato de um terremoto comum, mas era a criação de fato reconhecendo a voz daquele que trouxe todas as coisas à existência. Aquela montanha cuja tremia, porque Deus estava falando. Mas notem que o autor, ele ainda vai nos dizer algo ainda mais impressionante. E ele vai dizer, agora, porém. E essas duas palavras, elas mudam completamente a perspectiva do nosso texto. O Sinai foi grandioso, mas Deus promete ainda algo muito maior. O tremor do Sinai foi local, mas o tremor anunciado será de fato universal. No Sinai, a montanha foi abalada, mas na consumação da história, os céus e a terra serão abalados. O apóstolo Pedro vai dizer isso. Apocalipse também vai nos apresentar isso. Tanto o céu quanto terra serão abalados. Percebam que Deus está aqui dizendo, vocês ainda não viram tudo o que minha voz é capaz de fazer. É isso que o texto está nos mostrando. Existirá e virá um grande abalo, não somente em um monte, mas um abalo cósmico. E aqui o autor ele está fazendo uma citação do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 6, quando ele vai dizer, ainda uma vez. Ele não estava anunciando mais um evento qualquer da história, mas de fato ele está anunciando a intervenção final do nosso Deus, da obra definitiva, de uma ação que encerraria toda a história da redenção na qual nós conhecemos. Isso nos ensina algo maravilhoso. A história deste mundo não está caminhando sem uma direção. Ela está sendo conduzida não por governantes,
muito menos pela economia, muito menos por impérios, por guerras. Existe uma promessa do nosso Deus conduzindo a história. E é exatamente porque foi o nosso Deus que prometeu, essa promessa é absolutamente certa e nós podemos ter certeza. Meus irmãos, nós vivemos em um mundo que transmite uma falsa sensação de estabilidade. As pessoas muitas vezes constroem a sua segurança no dinheiro, outros confiam na sua profissão, há quem coloque a sua esperança no seu corpo, na sua saúde, outros vivem para conquistar patrimônio, reconhecimento, influência, mas a palavra de Deus ela vai nos dizer algo que nós precisamos tomar como um grande alerta. Tudo isso pertence a um mundo caído, e tudo isso foi criado, e tudo isso será de fato abalado, será abalado. Nós vimos isso recentemente, há alguns anos atrás, quando um vírus invisível deixou toda uma nação, todo um universo de joelhos, uma doença, economias entraram em crises, pessoas perderam suas empresas, muitas fecharam, pessoas perderam seus empregos, outros perderam a sua saúde, planos que estavam sendo cuidados de uma forma tão cuidadosa foram destruídos por um vírus que nós não conseguíamos enxergar. E me lembro a frase de um grande empresário que antes de morrer, um homem que tinha milhões e milhões na sua conta, e ele disse a seguinte frase: estou morrendo por falta de algo que é de graça. Porque não tinha ar, não tinha mais fôlego. Com todo o dinheiro ele disse, estou morrendo por falta de algo que é de graça. A sua saúde abalada, a sua família abalada, porque não estava de fato confiando em Cristo Jesus. Não tinha a fé firmada em Deus. E amados, Deus ele permite que algumas estruturas de fato elas sejam abaladas para mostrar ao homem que a segurança nunca esteve em nós, que a segurança nunca esteve na economia, que a segurança nunca esteve em nenhum governo. E esse texto ele vai muito além de crises econômicas ou de pandemias. Ele aponta para o dia que Deus vai remover de forma definitiva tudo aquilo que pertence a essa criação caída. E nesse dia não haverá mais reinado humano que irá permanecer. Não haverá mais sistema político, não haverá mais poder econômico, não haverá mais riqueza que seja capaz de impedir o juízo de Deus. Tudo aquilo em que os homens confiam, de fato será abalado. E aqui está uma pergunta que o texto nos obriga a responder. Sobre o que a sua vida está construída? Aonde a sua vida está sendo construída? Aonde a sua vida espiritual está sendo edificado? Aonde o seu casamento está sendo edificado? Aonde a sua família está sendo edificada? Porque todos nós, amados irmãos, estamos edificando a nossa existência, ou naquilo que vai ser abalado, ou de fato em algo maravilhoso que jamais poderá ser abalado. Alguns edificam a sua vida sobre o sucesso financeiro, outros sobre o seu casamento, outros sobre filhos, outros sobre dinheiro, intelecto, saúde, mas deixe-me te dizer algo muito sério. Qualquer fundamento que não seja Cristo Jesus será abalado, será destruído, será arruinado. É exatamente isso que Jesus nos ensinou em uma de suas parábolas. Dois ouviram a mesma mensagem, os dois construíram, enfrentaram a mesma tempestade, mas apenas uma casa permaneceu. Será que a tempestade foi diferente de um local para o outro? Certamente que não. É porque o fundamento era diferente. Um edificou a sua casa em um fundamento pífio, e o outro edificou a sua casa de fato na rocha que é Cristo Jesus. E é exatamente isso que Hebreus está nos dizendo. O problema nunca foi somente o temor, mas o problema sempre foi aonde nós estamos edificando, depositando a nossa confiança. E talvez, amados, Deus permita que
pequenos abalos entrem de fato nas nossas vidas, para nos revelar aonde nós estamos colocando a nossa confiança. Muitas vezes o Senhor vai abalar os seus planos, muitas vezes o Senhor vai abalar as suas certezas, outras vezes o Senhor vai abalar os nossos recursos, só que de uma forma diferente, não é para nos destruir. Enquanto a teologia da prosperidade vai dizer, venha e tudo vai melhorar, um novo carro, uma nova casa, a cura, a prosperidade, a bênção vai estar agora sobre o povo de Deus. A palavra de Deus nos mostra o contrário. Muitas vezes o Senhor vai permitir sim que venha de fato abalos na sua vida financeira, na sua saúde, nas suas certezas. Mas diferentemente do povo que foi destruído, o Senhor com o seu povo ele faz o inverso. Ele faz isso de fato para nos arrancar, para tirar daquilo que do nosso coração, de tudo aquilo que é passageiro e nos fazer confiar naquilo que é eterno. Porque todas as vezes, irmãos, que Deus remove algum fundamento falso do nosso coração, Ele está nos conduzindo para aquilo que é verdadeiro. Ele está conduzindo a todo o seu povo para aquilo que é eterno. E este fundamento é o seu Filho Jesus Cristo. E por isso que para o incrédulo, o dia do abalo será algo desesperador. Mas para aquele que pertence a Cristo, será um dia em que nós ficaremos alegres, contentes, e vai ficar muito evidente que a nossa esperança nunca esteve neste mundo. Enquanto tudo ao nosso redor parece que muitas vezes está caindo, o povo de Deus vai permanecer de pé, não porque nós somos mais fortes, mas porque a nossa fé está firmada. A nossa fé está firmada naquilo que jamais poderá ser abalado. E nós precisamos nos fazer mais uma pergunta inevitável. Se Deus vai abalar tudo, o que vai permanecer? E o texto responde, olhe para o texto, versículo de número 27. Quando tudo for abalado, somente o reino de Cristo permanecerá. Verso de número 27. Ora, esta palavra ainda uma vez por todas significa a remoção dessas coisas abaladas que tinham sido feitas para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Meus irmãos, observem aqui algo muito interessante. O autor ele não está somente apontando para Ageu capítulo 2, verso 6. Ele está fazendo uma questão de explicar. É como se ele estivesse dizendo, vocês entenderam o que Deus quis dizer com abalar os céus e a terra? E aqui ele está nos mostrando o propósito que nunca foi simplesmente abalar. O propósito não é simplesmente destruir. O propósito foi revelar de fato aquilo que é verdadeiro. Porque há uma grande diferença entre destruição e purificação. Notem, quando o ourives ele coloca o ouro no fogo, ele não quer destruir o ouro. Não, muito pelo contrário. Ele quer retirar todas as impurezas. Ele quer retirar tudo aquilo que não pertence de fato ao ouro. O fogo ele não vai criar a pureza, mas o fogo ele vai revelar tanto a impureza também quanto a pureza. E da mesma forma, os abalos de Deus, eles vão revelar aonde está a nossa verdadeira esperança, se naquilo que é eterno ou se naquilo que será abalado. E o texto nos diz que haverá uma remoção. O texto é muito claro, e esta palavra é uma palavra muito rica. Ela transmite a ideia de uma mudança definitiva. A ideia do texto é uma ideia de uma substituição completa. Não se trata, amados, aqui de um pequeno ajuste na história da redenção, mas da retirada total daquilo que era provisório para de fato aquilo que agora é perfeito. E foi exatamente isso que aconteceu quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio ao mundo. Durante séculos, Israel fazia sacrifícios. Todos os dias havia sido sangue derramado sobre o altar. Todos os anos o sacerdote entrava no Santo dos Santos.
Mas aqueles sacrifícios nunca resolviam de uma forma definitiva o problema do pecado e da consciência e da transformação do homem no seu interior. Eles apontavam para algo maior, apontavam para Cristo. E quando Cristo de fato ofereceu-se na cruz do Calvário, de uma vez por todas, o sistema antigo cumpriu de fato a sua missão. As sombras, elas deram lugar agora à realidade. A figura do Antigo Testamento agora deu lugar a uma pessoa divina, Cristo Jesus. Aquilo que era provisório agora deu lugar e espaço para aquilo que é eterno. Por isso, amados, o cristianismo não é uma reforma de um antigo sistema. O cristianismo, de fato, é um cumprimento perfeito daquilo que Deus havia prometido. E é por isso que nós não voltamos ao sacrifício. É por isso que nós não precisamos de um outro sacerdote. É por isso que nós não precisamos de um outro mediador. Não precisamos de um outro altar. Porque Cristo fez isso de uma vez por todas. Aquilo que nenhum sacerdote jamais conseguiu fazer, Cristo fez e nos abriu um caminho definitivo para o nosso Deus. Nos reconciliou com Deus. E o autor, ele vai ampliar isso. O autor, ele faz questão de dizer das coisas que foram criadas. Ou seja, tudo aquilo que permanece nesta ordem caída. Este mundo que nós conhecemos, ele não é eterno. Os impérios passarão, os governos passarão, as riquezas vão passar, a tecnologia passará, a sua juventude passará. Até mesmo céus e terras, céu e terra que nós conhecemos hoje, também passará. E muitas vezes, amados, nós vivemos como se essas coisas fossem permanentes e não são. Muitas pessoas com tantos investimentos para construir um patrimônio, dedicam a sua vida inteira, deixam sua família de lado, deixam de servir a Deus. Muitos perdem saúde, depressivos, ansiosos, para construir um grande império. Mas, amados, gastando toda a sua energia por conta de riqueza, gastando toda a sua saúde, todo o seu tempo, por conta de riquezas, reconhecimentos e impérios. Mas naquele grande dia, eles ficarão totalmente angustiados e cheios de pavor, porque estão firmando a sua confiança naquilo que certamente vai passar. E a pergunta nesta noite, mais uma pergunta muito séria: vale a pena gastar toda a sua vida construindo aquilo que Deus já disse que vai remover? Vale a pena gastar toda a sua vida, toda a sua energia, toda a sua juventude para construir impérios, status, fama, riqueza? E o Senhor nos alerta nessa noite: tudo isso eu vou remover, tudo isso não vai ficar, tudo isso será abalado. Que grande tragédia será naquele dia daqueles que estão confiando, depositando a sua confiança, o seu tempo, a sua vida, a sua breve história passageira nessa terra, construindo, depositando a sua confiança nas coisas que de fato serão abaladas. E é por isso que o nosso Mestre, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo nos disse: não ajuntei tesouros na terra. Jesus não está condenando o trabalho, Jesus não está condenando a administração boa dos seus bens. Ele estava nos ensinando sobre prioridades. E qual é a sua prioridade? Aonde está o seu tesouro? Aonde estiver o seu tesouro, Jesus Cristo vai dizer: ali também estará o seu coração. Então o autor agora, ele chega no ponto glorioso do texto. Depois de falar sobre a remoção, ele fala sobre a permanência. E ele diz que tudo isso acontecerá. E ele vai dizer: para que permaneçam as coisas que não podem ser abaladas. Que explicação, que expressão maravilhosa. Existe algo nesse grande universo que jamais poderá ser abalado.
é o reino de Deus, a obra de Cristo, as promessas do Evangelho, a salvação daqueles que permanecem firmes no Senhor. A nossa esperança não está em um reino humano, a nossa esperança não depende da economia, ela não depende de quem governa as nações, a nossa esperança não depende das circunstâncias. A nossa esperança está num reino que jamais poderá ser destruído, em um reino que jamais poderá ser abalado. E é por isso que nós, o povo de Deus, podemos permanecer firmes quando tudo ao nosso redor parece estar desmoronando. Não porque nós somos emocionalmente mais fortes, não porque os seus pés, amados irmãos, são mais fortes do que o dos seus parentes, dos seus amigos, dos seus colegas de trabalho, não. É porque o nosso testemunho, a nossa vida, a nossa confiança, ela está fundamentada e sendo construída em cima da rocha, a qual é o nosso Senhor Jesus Cristo. E talvez alguns de vocês estejam passando por dias difíceis. Talvez a sua família está sofrendo um abalo, talvez as suas finanças estão sendo abaladas, talvez o seu coração esteja abatido, mas existe uma diferença entre ser abalado e perder o fundamento. Existe uma grande diferença. A tempestade, ela pode sim, de fato, atingir a sua casa, as suas finanças, a sua saúde e até mesmo a sua vida espiritual. Mas elas não conseguem arrancar o fundamento, elas não conseguem nos tirar a rocha. E nós sabemos que essa rocha é Cristo Jesus. Quanto mais nós estudamos, e nós estamos estudando Hebreus todas as quartas-feiras, há mais de um ano, nós percebemos que essa carta, ela não foi escrita para pessoas que estavam vivendo em tempos de bonança. Não foi escrita para os nossos primeiros irmãos que estavam passando por momentos bons. Não, muito pelo contrário. Ela foi escrita às pessoas que estavam cansadas, a irmãos que estavam sendo perseguidos, a outros que estavam sendo tentados a desistir, outros que queriam voltar para a antiga aliança. E o autor, ele não diz, confie porque tudo vai melhorar. O autor não diz isso. Ele vai nos mostrar, permaneçam firmes, porque aqueles que vocês receberam jamais poderá ser abalado. Se nós recebemos de fato a Cristo Jesus, se a nossa confiança está no nosso único e suficiente Salvador, nós vamos ser abalados, mas não destruídos. Que esperança maravilhosa! Tudo isso deve mudar a nossa concepção, porque as circunstâncias de fato elas mudam, os governos mudam, as pessoas mudam, nós também mudamos, mas Cristo permanece ontem, hoje e para sempre. E por isso que a nossa segurança, amados irmãos, não está naquilo que nós vemos, naquilo que é palpável. A nossa segurança está naquele que nos segura, o nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, concluo dizendo, depois de caminharmos por esse texto, uma coisa deve nos ficar muito clara nesta noite. Ninguém pode sair ileso diante da palavra de Deus. Esta é a grande mensagem que nós ouvimos nessa noite. A questão, amados, nunca foi se Deus fala ou se Deus falou. A questão ela é muito mais profunda. Deus sempre falou. E o texto nos mostra que Ele continua falando. Ele falou no Sinai. Ele falou por meio dos seus profetas. Ele falou por meio do seu Filho Jesus Cristo. Fala conosco até hoje por meio da sua palavra, que é sustentada por Cristo Jesus. Continua nos falando através das Escrituras. E a verdadeira pergunta é, o que nós vamos fazer quando nós ouvimos a voz de Deus? Porque todas as vezes que Deus fala, existe, amados, apenas duas respostas. Ou nós vamos obedecer, ou nós vamos endurecer o nosso coração. Não existe uma terceira opção. Ou nós vamos ouvir a mensagem de Deus e atender a esta mensagem com obediência, ou nós vamos ouvir essa mensagem e o nosso coração vai sair daqui mais duro. O que você vai fazer com esta mensagem? Às vezes nós pensamos que podemos ouvir a mensagem e responder amanhã, semana que vem,
depois eu faço esta mudança. Mas a Bíblia nunca nos apresenta esta possibilidade. Toda vez em que Deus nos chama, que nos fala por meio da sua palavra, Ele exige algo de nós, uma resposta imediata. Foi assim que aconteceu com Israel. Eles ouviram a voz de Deus, viram os milagres, contemplaram a glória do Senhor, mas preferiram endurecer o coração, murmurar diante do Senhor. E o resultado foi de uma geração inteira que morreu no deserto. Uma geração inteira. E o autor olha também para a igreja, e é como se ele estivesse nos dizendo: não repitam o mesmo erro. Vocês agora têm uma responsabilidade ainda maior. Israel ouviu a Moisés, mas a igreja ouve a Cristo. Eles viram a sombra, mas nós conhecemos de fato a realidade. Eles aguardavam o Salvador, e nós já olhamos para o nosso Salvador e sabemos de fato que a sua obra foi consumada. Ou seja, a nossa responsabilidade é infinitamente maior. Muito maior. Mas a outra verdade também é que nós precisamos encher o nosso coração de esperança. Há um grande alerta, mas também há uma grande esperança. O texto nos diz que Deus vai abalar todas as coisas. E se formos de fato sinceros, isso nos assusta, porque nós gostamos da estabilidade. Nós gostamos de controlar a nossa vida. Nós gostamos também de pensar que nós temos o controle de todas as coisas, mas isso é um engodo, um grande engano. O dinheiro ele pode desaparecer, a sua saúde pode faltar, o governo pode mudar, os impérios vão cair, até os céus e terra que nós conhecemos serão de fato abalados e passarão. Mas em meio a essa realidade, Deus nos faz uma promessa gloriosa. Existe um reino, amados, que jamais será abalado. E esse reino ele não foi construído por homens. Esse reino ele foi inaugurado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi inaugurado por Cristo na cruz, quando tudo parecia estar perdido, quando os discípulos pensavam que a história havia terminado, quando o mundo acreditava que havia derrotado o Messias. Naquele momento Deus estava estabelecendo o seu reino, que jamais poderia ser destruído. Na cruz não foi uma derrota, na cruz foi a maior vitória, a vitória da redenção. Cristo venceu o pecado, Cristo venceu a morte, Cristo venceu a Satanás e nos abriu um caminho agora que pecadores como nós fomos reconciliados por meio da obra de Cristo Jesus. E é por isso que a nossa esperança não deve estar nas coisas passageiras, porque de fato elas serão abaladas, elas passarão. A nossa esperança está naquele que venceu todas as coisas. Talvez você se pergunte: pastor, então o cristão jamais será abalado? E a minha resposta é: sim, será. Todos nós seremos. Haverá dia de lágrimas, dia de perdas, de enfermidade, dias em que tudo ao nosso redor vai parecer estar desmoronando ao nosso redor. Mas existe uma enorme diferença entre ser abalado e ser destruído. A tempestade ela pode atingir a sua casa, a sua saúde, as suas finanças, mas ela não vai derrubar a sua casa, se ela de fato está firmada na rocha, a qual é Cristo Jesus. E foi por isso que o apóstolo Paulo, ele pôde dizer que ele estava sendo atribulado, mas não angustiado, perplexo, mas não em desespero, porque o apóstolo Paulo também sabia onde estava o seu fundamento, não nas coisas, mas em Cristo Jesus. E é exatamente isso que Hebreus está produzindo em nós nessa noite, e deve produzir em você. Uma fé que permanece, uma fé que não depende das circunstâncias, uma fé que continua firme quando tudo ao nosso redor parece estar sendo abalado. Meus irmãos, permitam-me terminar com mais uma pergunta. Como você tem respondido à voz de Deus? Talvez Deus esteja falando com você há muito tempo sobre um pecado, sobre algo que nós devemos abandonar.
E talvez Ele esteja nos chamando, está de fato nos chamando ao arrependimento. O Senhor está corrigindo áreas de nossas vidas para que nós possamos nos firmar cada vez mais na Sua palavra. Talvez esteja fortalecendo a sua fé por meio de provações. Talvez você esteja passando por provações, mas o Senhor não está fazendo isso para te destruir, mas para aumentar a sua fé, para te mostrar de fato que você e eu não devemos confiar nas coisas que são palpáveis. Uma coisa é certa, hoje Deus falou conosco, e quando nós sairmos daqui, não vamos mais estar do mesmo jeito que entramos, porque ninguém pode permanecer ileso ao ouvir esta mensagem. Ao sairmos daqui, você vai sair mais sensível à palavra de Deus, ou com o coração mais endurecido. A minha oração é que nenhum de vocês saiam daqui endurecidos por conta desta palavra. Que nenhum de nós venhamos a tratar a palavra de Deus com indiferença naquilo que o nosso Deus está dizendo. Que possamos sair daqui decididos a firmar a nossa fé, não naquilo que é passageiro, mas naquilo que é eterno. Porque de fato, amados, chegará um dia em que tudo que nós vemos será de fato abalado. Mas naquele dia, aqueles que creram em Jesus Cristo vão permanecer de pé, não por causa da nossa força, mas pelos méritos de Cristo Jesus. Porque fomos sustentados por essa graça, que foi de ontem, de hoje e será eternamente. Que Deus nos conceda, de fato, um coração humilde para ouvir a Tua voz e perseverar e permanecermos firmes em uma esperança que não está nas coisas, mas em um reino que jamais será abalado. E este é o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus assim vos abençoe. Oremos mais uma vez. Pai, a Tua palavra nos confrontou nesta noite, mas ao mesmo tempo esta palavra nos trouxe esperança. Quantas vezes, ó Deus, nós colocamos e depositamos a nossa confiança naquilo que pode ser abalado e que de fato será abalado? Quantas vezes os nossos olhos, ó Deus, brilham diante de tantas coisas que são passageiras? Quantas vezes depositamos a nossa confiança em coisas pífias, tolas, inúteis? Quantas vezes, ó Deus, nós olhamos para a vida do ímpio, para a prosperidade do ímpio, e quantas vezes, ó Deus, nós desejamos isso? Obrigado porque o Senhor falou conosco de uma forma poderosa nesta noite. A Tua mensagem, a Tua palavra veio confrontando, ó Deus, o nosso coração, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, as nossas ações. Ajuda-nos, ó Deus, para que ninguém saia desta noite indiferente à Tua palavra, mas que possamos sair daqui com temor e tremor à Tua palavra. E também, ó Deus, confiando e com essa grande esperança que nós não seremos abalados, porque a nossa esperança não está nas coisas, mas a nossa esperança está em Cristo Jesus. Ajuda-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se colocar de pé para receber a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas e doces consolações do Espírito Santo repousem sobre o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Os irmãos podem se assentar. Nós queremos, nesta noite, agradecer a presença dos nossos visitantes, seu Vanderlei,